dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós daremos prosseguimento ao resumo do livro do Jordan Peterson, 12 regras para a vida, com a regra de número 4. Compare-se com o que você foi ontem e não com o que outra pessoa é hoje. Bom, Jordan Peterson começa o capítulo explicando mais ou menos o que é a crítica interna e por que ela é importante. E ele nos informa que ela é importante desde que seja usada na dose certa, ou seja, nem a mais nem a menos, sem exagero. Porque se a gente usa a menos, a gente não progride, e se a gente usa a mais, a gente se cobra muito. E como já diria Sócrates, a virtude está sempre no meio, sempre. Jordan Peterson começa, como é bem o seu estilo, aliás, fazendo uma pergunta incômoda. Até que ponto vale a pena a gente ouvir essa nossa voz interior? Ela é tagarela? Ela é sábia? O que ela é, afinal? Dando prosseguimento à explicação sobre os padrões comparativos, Jordan Peterson frisa mais uma vez a necessidade de que eles sejam extremamente realistas, porque afinal de contas você escolheu fazer uma coisa em detrimento de outras, ou seja, você atribuiu um juízo de valor a essa coisa que você escolheu fazer, a esse papel que você escolheu desempenhar. Jordan Peterson prossegue dizendo que a escolha sem atribuição de valor é contraditória, porque afinal de contas, como é que você vai conseguir escolher se você não sabe, não atribui um valor bom ou ruim àquilo que você está escolhendo ou deixando de escolher, né? Bom, Jordan Peterson vai prosseguindo, iniciando a explicação de como fazer para acalmar essa voz da nossa autocrítica. Ele começa fazendo isso, fazendo uma crítica ao maniqueísmo entre sucesso e insucesso. Tem sempre aí, né, 50 tons de cinza no meio do caminho. Nem tudo é simplesmente bom, nem tudo é simples, e nem tudo é totalmente ruim. A gente tem que lembrar que na nossa vida os seres humanos desempenham sempre mais de um papel. Uma coisa que ele no capítulo chama de joga mais de um jogo. Então a gente está sempre jogando mais de um jogo. Uns a gente é bom, uns a gente é mais ou menos, no outro a gente, em outros a gente é ruim. E é normal que seja assim, porque ninguém consegue ser bom em tudo o tempo todo. E ele frisa ainda que se você é bom em todos os jogos que você está jogando, provavelmente você não está jogando o jogo certo, ou os jogos certos, ou seja, desempenhando os papéis certos. Outra forma de você evitar se frustrar é uma que o Jordan Peterson lembra logo a seguir, que existem jogos que você simplesmente pode chegar à conclusão que você realmente não é apto para eles e trocar por outros jogos onde você se sente mais apto, mais confortável, mais capaz de jogá-los, né? E aqui eu fiz uma associação muito interessante, pelo menos pelo meu modo de ver, com o que o professor Olavo de Carvalho diz sobre criar um novo sistema. Ele fala, deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Se você está tentando lutar contra o sistema vigente, você já perdeu para ele. O que você tem que fazer é criar um novo sistema para você e viver dentro desse seu novo sistema. De certa forma, guardadas aí as devidas proporções, é mais ou menos a mesma coisa que o Jordan Peterson quis dizer com trocar alguns jogos por outros jogos. Bom, aqui a gente entra no ponto que é realmente o título do capítulo, né? De por que a gente não deve se comparar com os outros e sim conosco mesmos, com aquilo que a gente foi ontem, né? É porque os jogos, ou seja, os papéis que a gente desempenha são tão específicos para a gente mesmo que compará-los com outras pessoas seria ilógico, entendeu? E a gente tem que parar para pensar também que tem outras pessoas que a gente admira que jogam determinados jogos, ou seja, exercem determinados papéis assim com excelência e que neles a gente é ruim. Mas em compensação tem outros em que a gente joga tem outros jogos que a gente joga muito bem, com excelência,
E a outra pessoa com quem a gente está comparando, né, não joga bem, joga mal. Isso não quer dizer de jeito nenhum se contentar com a infelicidade do outro, mas simplesmente ser justo com você mesmo, ou seja, dar uma acalmada nessa sua crítica interior, calma. E nesse ponto, o nosso espírito crítico parece que meio que joga contra a gente. Porque o que acontece? Ele escolhe um parâmetro de comparação, né? Compara você mesmo com outra pessoa que é infinitamente superior naquele determinado parâmetro de comparação e fala, cara, ele é excelente nisso e você é uma porcaria. Então sua vida tá perdida, tá lascada, você não presta para nada, porque naquele parâmetro de comparação que o seu espírito crítico escolheu, outra pessoa é ótima e você é péssimo. E não pode ser assim, não deve ser assim, porque isso só gera frustração. E qual é uma excelente alternativa para isso? Que o Jordan Peterson dá. É você lembrar que sempre existe alguém pior e alguém melhor que você, né? Mesmo nesse determinado papel em que você não se julga bom. De novo, não é se alegrar pela infelicidade dos outros. É saber que você pode se esforçar um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais e ir melhorando passo a passo. E aí, nesse ponto do capítulo, Jordan Peterson faz uma observação que me chamou muito a atenção por ter um elo de ligação com outra coisa que, num futuro breve, eu espero estudar também mais a fundo e, quem sabe, trazer um vídeo aqui para vocês. Que é que nós só desenvolvemos os nossos padrões de comparação na idade adulta. E a ligação que eu fiz foi a seguinte: talvez seja por isso, talvez não, eu diria que quase com certeza é por isso que a espiral do silêncio, né, atinge tão facilmente os jovens. O capítulo realmente é muito longo e também muito rico. Por isso eu já de cara sugiro que você leia, não se atenha ao que eu estou falando aqui, porque tem muita coisa que eu fui obrigado a deixar de fora nesse capítulo, porque senão o vídeo ia ficar gigante. Mas ele faz uma digressão muito interessante sobre o foco. Aliás, minto, sobre o foco não, sobre o ressentimento. E ele usa uma frase curiosa, dizendo que você deve ousar ser perigoso e de vez em quando você fazer também o que quer, não só o que você é obrigado, porque você fazer só o que quer pode gerar uma fonte de ressentimento, e esse ressentimento vai aumentando, 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 virando uma bola de neve até chegar ao nível de virar uma psicose, por exemplo. É claro que o Jordan Peterson, quando fala isso, não quer dizer que você deve fazer só o que você quer, porque ninguém na vida adulta faz só o que a gente quer. Pelo contrário, a gente tem sempre muito mais deveres do que propriamente tempo livre para fazer o que a gente quer, mas que a gente não deixe de fazer algumas horas o que a gente quer fazer, para evitar justamente que essa fonte de ressentimento se alimente e cresça. E finalizando essa digressão dele sobre ressentimento, ele tem uma frase que é muito interessante. Quando se tem algo a dizer, o segredo é uma mentira, e a tirania se alimenta de mentiras. Dá o que pensar, né? E aqui novamente tem uma longa explanação sobre o poder do foco na nossa vida. Ele inclusive conta uma experiência muito interessante de que foi mostrado um filme, né? E os participantes acho que tinham que ficar acompanhando uma bola que passava no meio do filme e eu não lembro direito, mas enfim, dizer o que tinha acontecido com aquela bola ao longo do filme. A grande maioria dos participantes foi capaz de dizer perfeitamente o que tinha acontecido com a bola. E aí o entrevistador vira e pergunta, mas vocês viram gorila? E a maioria do pessoal fala, gorila? Que gorila? Foi colocado no meio do vídeo, passando com a bola, em outro ponto focal diferente da bola, lógico, um gorila. E quase ninguém foi capaz de ver o gorila.
Quer dizer, as pessoas que assistiram ao vídeo se focaram única e exclusivamente no que tinha sido pedido, ou seja, na bola, e não viram o gorila. E ele termina essa longa explicação sobre foco, dizendo que quando a gente faz o foco, e aí, como o capítulo diz, o foco na gente mesmo, na nossa melhora, esquecendo os outros, nós melhoramos a nós mesmos, nós melhoramos o mundo à nossa volta, o pequeno mundo à nossa volta, ou seja, os nossos amigos, os nossos familiares, e aí isso vai se expandindo para a nossa rua, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país e por aí vai, né? Vai se expandindo. Mas o foco tem que ser sempre na nossa melhora, que é aquilo que está sob a nossa responsabilidade e sob a nossa capacidade de melhorar, de trabalhar para ser melhorado. E como Jordan Peterson, como vocês já sabem, porque eu já contei, né, nos outros vídeos que vão estar aqui no card, ele tem uma vasta experiência como psicólogo. Por que eu estou falando isso? Porque ele faz questão de enfatizar que isso não é nem religião, nem autoajuda, nem nada disso. É conhecimento empírico, conhecimento que ele adquiriu ao atender as pessoas no consultório de psicologia dele. Mesmo sem ser religioso, Jordan Peterson mostra um imenso respeito pela religião, quando ele tenta contradizer o iluminismo, que o iluminismo tenta contradizer o desejo do homem de, quando é imbuído pela religião, o desejo do homem de ser obediente. Os iluministas alegavam que ser só obediente não basta. E o Jordan Peterson concorda, realmente só ser obediente não basta. Mas ele faz questão de dizer que a obediência, né, pregada aí pela religião, é um ótimo começo, porque nesse contexto a gente pode classificar a obediência como sinônimo de foco. Eu preciso fazer determinada coisa, eu vou me focar naquela determinada coisa. Então, nesse sentido, a obediência preconizada pela religião é um excelente ponto de partida, segundo Jordan Peterson. E aí, então, ele se encaminha para o final do capítulo, fechando, eu sei que eu sou suspeito para falar, mas fechando com chave de ouro. Ele dá a receita ideal para que você consiga melhorar um pouquinho a cada dia. Que é uma coisa que é simples, mas não é fácil de fazer, mas que justamente encanta pela simplicidade. É você indagar uma pequena coisa que você gostaria de melhorar na sua vida. Uma pequena coisa, ele faz questão de deixar bem claro, uma pequena coisa que você gostaria de deixar na sua, né, de melhorar na sua vida. Você se indagar se eu conseguiria mudar isso, eu sou capaz de mudar isso? Sou. Eu quero melhorar isso? Quero. Então, e você simplesmente ir lá e fazer. Não é fácil, não é fácil. É como o meu antigo instrutor lá de meditação dizia, que é muito simples e nada fácil. E realmente é. O grande segredo aí é você ir aos poucos mesmo e tendo sempre você mesmo como comparação. Quer dizer, no meu exemplo, né, que eu gosto de correr, como é que eu comecei a correr? Era assim, eu fazia como aquecimento meia hora de esteira. Então, dentro dessa meia hora, eram 9 minutos caminhando e 1 minuto correndo. Esse 1 minuto correndo não passava nunca. Mas eu não desistia. No dia seguinte não, na outra semana eu ia lá, fazia 2, na outra 3, na outra 4. Então o que acontece? Essas 3 sessões de 10 minutos, né, que eram 9 caminhando e 1 correndo, em pouco tempo viraram 30 minutos correndo. E eu tô aí até hoje. O Jordan Peterson deixa muito claro que você fazendo isso, a sua vida vai melhorando, vai tomando outros rumos e você vai tendo aspirações na sua vida cada vez mais elevadas, sem que você precise fazer um grande esforço para isso. Não é que você não vá fazer esforço, porque tudo na vida que ocasiona a nossa melhora demanda esforço. Mas você ter esse esforço, primeiro, gerenciável e segundo,
que é o título de novo do capítulo, só comparável ao que você mesmo fez ontem. Com isso a gente encerra então o capítulo de hoje, que é a regra 4. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aqui embaixo, eu vou gostar muito de interagir com vocês. E não se esqueçam, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, manda um pix para mim, beleza? Um abraço, fiquem com Deus.